Saudações, galera do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais uma questão de física do nível superior, não é? Que diz, no pêndulo cônico representado na figura 4, a velocidade angular constante tem o valor de 4 radianos por segundo. O comprimento do pêndulo é de 1,16 metros. Determine o módulo da força de tensão na corda e o ângulo que ela faz com a vertical para uma bola de massa igual a 12 gramas. Estamos juntos? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero que olhemos para este problema como algo muito simples, pois isto não é complicado. É muito simples. Aqui temos um corpo, não é, de massa M, que do centro geométrico para baixo, de certeza que ele terá um certo peso. Estamos juntos? E nós percebemos que ele gira em torno desta circunferência, pois trata-se de um pêndulo cônico. Então, se este corpo não sai para fora desta circunferência, mas sim é atraído, então esta atração ocorre devido a uma certa força, que nós chamamos de força centrípeta. Estamos juntos? Além destas forças, nós conseguimos perceber que ao longo deste fio temos uma certa força, que nós podemos chamar de força tensora. Estamos juntos? E esta força tensora nós conseguimos ver que ela, portanto, encontra-se inclinada em relação a esta linha horizontal. Então, esta linha horizontal nós podemos chamar ela de eixo do X e podemos ainda traçar, não é, uma linha que seja, portanto, paralela, uma linha, portanto, que seja paralela a este peso, ou seja, a linha onde passa o peso. Então, teremos aqui, podemos traçar aqui como sendo o eixo dos Y. Estamos juntos? Então, chegado aqui nós percebemos que esta força, não é, tensora, ela encontra-se inclinada em relação a esta horizontal, daí que nós podemos decompô-la em duas componentes. Portanto, se projetarmos até o eixo dos Y, então, portanto, teremos aqui uma certa força que atua para cima, que nós podemos chamar de tensão em relação ao eixo Y. Estamos juntos? Bem como podemos projetá-la em relação ao eixo do X. Então, teremos daqui, mais ou menos, teremos neste ponto, a tensão em X, e que, por sinal, ela coincide, ou seja, é igual à força centrípeta. Estamos a dizer o seguinte, a tensão, ou seja, a força centrípeta, é igual à tensão em X. E em relação à vertical, percebemos que a força-peso é então igual ali à tensão em Y, pois aquelas duas forças ali equilibram-se. Estamos juntos? Aqui então nós podemos dizer o seguinte, que a força centrípeta podemos escrever ela como sendo então o produto da massa vezes a aceleração responsável por manter, portanto, este corpo girando, que seria então a aceleração centrípeta. Portanto, vamos dizer que ela é igual à tensão em X, que o peso então será igual à massa vezes a aceleração de gravidade. Portanto, isto será igual à tensão em Y. Estamos juntos? Chegado aqui, vamos procurar escrever tanto o peso em X, ou seja, estas componentes, em função, portanto, ali daquele ângulo solicitado, do ângulo que a tensão faz em relação à horizontal. Voltemos na nossa figura original, não é? Esta. Vou já agora apagar, até podemos ainda deixar. Vamos só levar este triângulo aqui. Teremos aqui então que o triângulo será algo mais ou menos assim. Então, este ângulo alfa podemos transladar pela relação ou pela semelhança de triângulos, que ele estará mais ou menos aqui. Estamos juntos? E o lado mais comprido podemos chamar de T, ou seja, tensão. E este lado aqui na vertical, vemos que ela vale o T em Y, ou seja, a tensão em Y. E este lado aqui na horizontal vale a tensão em X. Podemos expressar estes lados todos em função daquele ângulo que lá nós temos. Temos que aqui então teremos o seguinte, que o seno daquele ângulo alfa, percebemos que é sempre o cateto oposto, não é? Pela hipotenusa, ou seja, que divide pela hipotenusa. Então, teremos aqui que o seno do ângulo alfa será então igual ao T em função do X, ou seja, ao Tx sobre, portanto, o T, que é a hipotenusa, o lado mais comprido, bem como esta tensão em Y. Portanto, vamos dizer aqui que o cosseno do ângulo alfa será então igual ao cateto adjacente. O cateto adjacente, vemos que este lado, que vale exatamente T, ou seja, a tensão em Y, não é? Tudo isso que divide pela hipotenusa, ou seja, o T. Então, aqui podemos isolar estas componentes. Percebemos que, então, teremos que a tensão em X será, então, igual à tensão vezes o seno do ângulo alfa. Estamos juntos? Bem como a tensão em Y, podemos dizer que é, então, a tensão vezes o cosseno do ângulo alfa. Aqui, então, conseguimos expressar, portanto, estas componentes em função da tensão e o seno do ângulo. Então, vamos transportar estas expressões para, mais ou menos,
este nosso sistema aqui de equações e vamos dizer o seguinte, que isto será igual a massa, não é? Percebemos aqui que isto será então produto da massa vezes a aceleração centrípeta, como sendo igual ao Tx. Tx definimos ali que vale então a tensão vezes o seno, portanto, ali do ângulo alfa. E a massa vezes a aceleração de gravidade, percebemos que aqui então será igual à tensão, portanto, em y, portanto, vezes, aliás, a tensão apenas, vezes o cosseno do ângulo alfa. Estamos juntos? Chegado aqui, podemos então dividir estas duas expressões. Então, teremos aqui que a massa vezes a aceleração centrípeta, que vai ter que dividir pela massa vezes a aceleração de gravidade, será então igual a tensão vezes o seno do ângulo alfa, tudo isso que divide pela tensão vezes o cosseno do ângulo. Estamos juntos? Olhando esta nossa igualdade, vemos que podemos simplificar a massa com a massa aqui no denominador, bem como a tensão com a tensão no denominador no outro lado da equação. Estamos juntos? Vemos que aqui então ficamos com a aceleração centrípeta sobre a aceleração de gravidade. Isto será então igual ao seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Estamos juntos? Aqui então vamos definir o que é esta aceleração aqui centrípeta. Vemos ali então que a aceleração centrípeta será então igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas aqui vemos que temos uma velocidade linear, mas o nosso movimento não é linear, mas sim algo que gira em torno de uma certa circunferência. Então, aqui só pode ser velocidade angular e não velocidade linear. O que quer dizer que é preciso que convertamos da velocidade linear para a velocidade angular. E como é que a gente faz isto? Muito simples. Se a gente quiser sair pela velocidade, ou seja, da velocidade linear para a velocidade angular, basta que a gente multiplique a velocidade, ou seja, a grandeza angular pelo raio. Ou seja, a velocidade linear será igual à velocidade angular vezes o raio. Estamos juntos? Exato. Então, chegado a este ponto, basta que a gente substitua no lugar da velocidade mais ou menos esta expressão. Teremos ali então que a aceleração centrípeta será igual à velocidade ao quadrado sobre o raio, que isto é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado, tudo isto que terá que dividir pelo raio. Então, podemos simplificar aqui o quadrado, não é? Um raio e este raio no denominador. Vemos que então a aceleração centrípeta ficará como sendo a velocidade angular ao quadrado, tudo isto vezes o raio. Então, chegado a este ponto, está mais ou menos explicada, não é, o que é esta aceleração centrípeta. Então, nós vamos aqui definir o que é esta aceleração centrípeta. Nós, então, aqui vamos dizer que a aceleração centrípeta sobre a aceleração de gravidade é igual ao seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa, que isto será igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tudo isto, portanto, que terá que dividir pela aceleração, portanto, aqui de gravidade. Então, chegado aqui, podemos então dizer que a velocidade angular, não é, ao quadrado vezes o raio, tudo isto que divide pela aceleração de gravidade, não é? Isto será igual a ao seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Mas, olhando para esta nossa expressão, percebemos que nós temos aqui o raio, mas nos nossos dados não temos nenhum valor do raio, mas sim do comprimento. Então, vamos expressar esta toda a relação aqui em função de algum L, em função de algum comprimento. Estamos juntos? Então, nós vamos fazer o seguinte. Voltando para a figura original, não é? Aqui para o esquema original, deixe-me apagar isto. Percebamos aqui que temos aqui então o lado L, o lado R. É mais ou menos aqui onde está este corpo para ter o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em torno do qual há este movimento. Estamos juntos? E nós vemos que aqui também temos um certo ângulo. Então vamos transportar isto aqui e tentar entender, em função da trigonometria, o que nós teremos mais ou menos aqui como sendo os valores. Aqui então, ficamos com algo mais ou menos assim. Estamos juntos? Que nós temos o lado L, aqui o ângulo alfa e aqui temos o raio. Nós vamos perceber que temos aqui o cateto oposto a este ângulo e temos a hipotenusa. Então, só podemos usar o seno. Vamos dizer que o seno do ângulo alfa será igual ao cateto oposto, que é o raio sobre, portanto, vemos ali o L, que é a hipotenusa. Estamos juntos? E, portanto, vemos ali que o L será nada mais nada menos que o R sobre, portanto, o seno do ângulo alfa. Então, aonde a gente ver o raio sobre o seno do ângulo alfa, basta que a gente apenas substitua isto por L, que já está tudo explicado. Então, vamos voltar para esta expressão aqui.
e tentarmos manipular, não é? E chegarmos a esta expressão. Temos aqui então isto, teremos aqui que a velocidade angular vezes o raio, tudo isso sobre a aceleração de gravidade. Podemos passar este seno aqui para o outro lado da equação. Portanto, ele está a multiplicar, está ali no numerador, vai passar a dividir. Portanto, vezes o seno do ângulo alfa. Isto como sendo igual a 1 sobre o cosseno do ângulo alfa. E, portanto, nós acabamos de definir aqui que podemos escrever, não é, este L como sendo R sobre L, aliás, R sobre o seno do ângulo alfa. Então, nós temos aqui o seno do ângulo alfa, ou seja, R sobre o seno do ângulo alfa, que isto vale L. Então, aqui nós podemos definir, portanto, que a velocidade ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado, vezes o L sobre a aceleração de gravidade. Portanto, isto é igual a 1 sobre, não é, aqui o cosseno do ângulo alfa. E, portanto, nós vemos que podemos inverter ambos membros da equação. Portanto, ficamos com a aceleração de gravidade sobre a velocidade angular ao quadrado vezes o comprimento, isto como sendo igual ao cosseno do ângulo alfa. E, portanto, o cosseno do ângulo alfa será então igual à aceleração de gravidade sobre a aceleração, ou seja, a velocidade angular ao quadrado vezes o comprimento. E aqui substituindo os valores, sendo que podemos tomar a aceleração de gravidade como sendo aproximada a 10 metros por segundo ao quadrado, bem como a velocidade angular como sendo 4 radianos, conforme foi, portanto, ali dado pelo problema, e o comprimento como sendo igual a 1,16 metros. Portanto, percebemos que aqui o ângulo alfa, não é, será igual a arco cosseno, tanto de esta expressão toda, como argumento. Portanto, teremos aqui GG, que vale 10 sobre o 4 ao quadrado, portanto, isto vai dar 16 vezes 1,16 também aqui. Então, percebemos que aqui o ângulo alfa será aproximadamente a 57 graus. Estamos juntos? E tomando, portanto, este ângulo aqui, podemos calcular a tensão, que, portanto, é um dos problemas. Aqui pede-nos para determinar o módulo da força de tensão, sendo que a massa vale 12 gramas. Teremos o produto, não é, da massa vezes a aceleração de gravidade, isto como sendo igual, teremos ali a tensão vezes o cosseno do ângulo alfa. Estamos juntos, conforme nós temos aqui. Então, aqui nós podemos desenvolver esta relação. Podemos dizer que a massa, quanto vale, é 0,012. É necessário que a gente convirta isto para no sistema internacional de unidades. Não podemos trabalhar em gramas com a massa, né? Isto vezes 10, não é? Portanto, tem que ser igual a tensão vezes, portanto, ali o cosseno, não é, daquele ângulo que é de 57 graus. Ou seja, simplesmente aquela divisão ali, temos a aceleração de gravidade, não é, sobre a velocidade angular vezes o L. Então, chegado a este ponto, percebemos que a tensão, não é, portanto, terá um valor, deixa-me definir isto, será aproximadamente igual a 0, não é? Esta caneta está a falhar, mas podemos colocar aqui a 0,012, não é, vezes 10, não é? E tudo isso que terá que dividir ali pelo cosseno, tanto de 57 graus. Portanto, efetuada esta operação, já teremos o valor da tensão. Chegado a este ponto, é fim da resolução deste problema. Aproveito desde já pedir que inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, não é? Dê um like e não se esqueça de partilhar com os seus amigos, pois vídeos novos são publicados aqui semanalmente e podem ser vídeos de grande interesse para os seus mais próximos. Desde já, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!